O homem de Jericó. Jericó, uma cidade antiga, cheia de história e contraste, foi palco de um dos encontros mais profundos e transformadores do Novo Testamento. A cidade não era apenas famosa por sua localização estratégica, mas também por ser um ponto de encontro de pessoas com diferentes histórias de vida, todas elas entrelaçadas pelos destinos de suas escolhas e pela vontade de Deus. Zaqueu, um publicano, era um homem como nenhum outro em Jericó. Ele vivia cercado de riquezas, mas ao mesmo tempo em um isolamento doloroso. Zaqueu não tinha muitos amigos, porque sua profissão o tornava uma pessoa extremamente impopular. Os publicanos, como ele, eram cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Eles frequentemente eram acusados de extorquir o povo, cobrando mais do que o necessário para seu próprio benefício. Isso tornava a figura de Zaqueu e de outros como ele profundamente odiada. Ele era considerado um traidor pela sua própria gente, um homem que estava disposto a enriquecer à custa do sofrimento dos outros. Mas dentro de Zaqueu havia algo que ele não conseguia entender. Um vazio, uma busca por algo mais. Apesar de sua riqueza material, ele se sentia pobre de alma. Ele sabia que sua vida não tinha sentido real e que todo o dinheiro que acumulava não podia preencher a solidão que sentia no coração. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Jesus chegou a Jericó. Ele estava em uma missão para tocar vidas e mudar destinos, e as notícias sobre ele se espalhavam como fogo por toda parte. Muitos o viam como um grande mestre, outros como o Messias prometido. Curava os enfermos, restaurava os cegos a visão, expulsava demônios e falava de uma paz que o mundo nunca conheceu. As pessoas estavam ávidas para vê-lo, para ouvi-lo. A cidade inteira parecia saber que ele estava prestes a passar por ali e todos se aglomeraram nas ruas. Zaqueu, mesmo sendo um homem de status, sabia que havia algo especial em Jesus. Ele ouviu os murmúrios da multidão e sentiu um desejo profundo de ver esse homem que estava fazendo milagres e falando palavras de vida eterna. Mas havia um grande problema. Zaqueu era de baixa estatura. E como os outros, não conseguiria ver Jesus através da multidão densa que o cercava. Mas Zaqueu não era o tipo de homem que se deixava facilmente vencer. Se havia uma chance de ver o homem de quem tanto ouvira falar, ele não iria deixar escapar. Ele rapidamente teve uma ideia: correr para a frente da multidão e subir em uma árvore, um sicômoro, que lhe daria uma visão clara do caminho por onde Jesus passaria. Enquanto a multidão se apertava ao redor de Jesus, Zaqueu subiu na árvore com uma determinação silenciosa. Ele observava o cenário, tentando entender quem era aquele homem, aquele rabino de Nazaré que falava sobre o reino de Deus de uma forma tão diferente. Era como se sua alma soubesse, de alguma forma, que aquele momento era um ponto de virada. Algo dentro dele clamava por essa experiência. Algo dentro dele desejava mais do que aquilo que o mundo podia oferecer. E foi nesse momento que o milagre aconteceu. Jesus, no meio da multidão, olhou para cima e de forma inesperada viu Zaqueu. Aquele homem que por tanto tempo havia sido visto como um pecador, um traidor, um homem isolado, foi visto por Jesus de uma maneira que ninguém mais jamais o havia visto. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Essas palavras de Jesus não foram apenas um convite para um simples encontro. Elas eram um chamado à transformação. Jesus não apenas reconheceu Zaqueu, mas o chamou pelo nome, o que indicava que ele já sabia quem ele era e sabia o que estava em seu coração. Jesus não apenas viu o homem que estava ali na árvore, mas também viu o desejo sincero de Zaqueu de ser tocado pela graça divina. A multidão, ao ouvir isso, ficou perplexa. Como poderia Jesus se oferecer para ir à casa de alguém como Zaqueu, um homem tão desprezado, um pecador conhecido de todos? A crítica foi imediata. Ele se hospedará na casa de um pecador, diziam.
Mas Jesus sabia que era exatamente essa atitude de olhar além das aparências, de ver o coração e não o rótulo social, que poderia trazer a verdadeira mudança. Zaqueu, ao ouvir as palavras de Jesus, sentiu algo indescritível. Aquele olhar, aquele chamado foram suficientes para quebrar todas as barreiras que ele havia erguido em torno de si mesmo. Ele não hesitou. Desceu da árvore com rapidez. Um homem que sabia que sua vida estava prestes a ser alterada para sempre. Sua resposta foi imediata. Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se em algo tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Essa não era uma simples promessa. Era uma declaração de arrependimento profundo. Zaqueu reconheceu seu erro. Reconheceu que havia agido de forma injusta e agora estava disposto a corrigir suas falhas de maneira radical. Ele não apenas queria mudar sua atitude, mas queria provar, de forma tangível, que seu coração havia se transformado. O dinheiro que antes o havia aprisionado, agora seria a chave para sua liberdade. Ele estava disposto a restituir 4 vezes mais àqueles que ele havia prejudicado. Jesus olhou para Zaqueu com um sorriso de aprovação e disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus estava dizendo era profundo. Zaqueu, o publicano, o pecador, agora fazia parte da família de Deus. Ele havia sido encontrado, redimido, e agora sua vida seria um reflexo da graça divina. O coração por trás da riqueza. Zaqueu vivia em Jericó, uma das cidades mais ricas e férteis da Palestina, cortada por rotas comerciais e repleta de oportunidades. Sua fortuna crescia dia após dia. Seus negócios, sua influência e sua posição como chefe dos publicanos lhe davam prestígio entre os romanos, mas apenas ódio entre os judeus. Ele era visto como um homem que havia vendido sua alma ao império. No entanto, o que ninguém via era o que se passava dentro do coração de Zaqueu. Por trás da fachada do luxo e do poder, havia um homem quebrado. O nome Zaqueu, ironicamente, significava puro ou inocente, um lembrete cruel de tudo que ele havia deixado para trás. A cada moeda acumulada, um pedaço de sua consciência parecia gritar mais alto. Ele sabia que sua riqueza não vinha da justiça. Muitos tinham chorado por causa de suas cobranças abusivas. Ele havia ferido famílias, destruído lares, e embora sua casa estivesse cheia de ouro, seu coração estava vazio. Zaqueu tentava se convencer de que tudo isso fazia parte do sistema. Alguém tem que fazer esse trabalho, ele pensava. Mas à noite, quando o silêncio se impunha sobre Jericó, ele não conseguia fugir da voz de sua alma. Ele sentia um peso, um vazio, que nem as festas, nem os banquetes, nem os aplausos dos poderosos conseguiam calar. O que Zaqueu desejava era redenção, mesmo que ele não soubesse nomear esse desejo com exatidão. Foi então que o nome de Jesus começou a ecoar entre os corredores da cidade. Histórias vinham de toda parte, cegos que voltavam a ver, leprosos que eram curados, até mortos que ressuscitavam. Mas o que mais tocava Zaqueu eram os relatos de como Jesus tratava os marginalizados. Prostitutas, mendigos, coletores de impostos, todos pareciam ter um lugar perto dele. Algo acendeu no coração de Zaqueu. Ele precisava ver esse homem com os próprios olhos. Não era apenas curiosidade. Era uma esperança sutil, uma fagulha que dizia: e se ele também puder me aceitar? Zaqueu já estava cansado de sua própria vida. Ele queria começar de novo. Mas será que era possível? Poderia um homem tão marcado pelo erro reescrever sua história? No momento em que ele subiu naquela árvore, ele não estava apenas buscando uma visão melhor. Ele estava gritando silenciosamente por misericórdia. Era como se sua alma dissesse: aqui estou eu, por favor, me veja. E Jesus viu. A fala de Jesus foi mais que um chamado. Foi um ato de reconhecimento. Ao dizer: hoje me convém pousar em tua casa,
Jesus estava publicamente declarando que Zaqueu era digno de sua presença. Ele não exigiu mudança antes do encontro. Ele não impôs condições. Jesus entrou primeiro e a transformação veio depois. Esse é um dos aspectos mais poderosos da graça. Ela nos alcança no estado em que estamos, mas nunca nos deixa da mesma forma. Ao entrar na casa de Zaqueu, Jesus não apenas cruzou o limiar de uma residência física, ele entrou na alma de um homem quebrado. E isso fez toda a diferença. A presença de Jesus naquela casa criou uma atmosfera diferente. Zaqueu, acostumado a ordenar, agora ouvia. O homem que sempre controlava agora se rendia. O publicano arrogante deu lugar ao pecador arrependido. Algo profundo acontecia dentro dele. Cada palavra de Jesus parecia encontrar eco em sua história. Ele se via nas parábolas, nos exemplos, nos ensinamentos. E mais que tudo, ele via pela primeira vez um olhar que não o condenava, mas o restaurava. Então veio o momento decisivo. Zaqueu, tomado pela convicção, se levantou diante de todos e declarou: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. Isso por si só já era um escândalo. Um homem rico, acostumado ao acúmulo, agora se desprendia. Mas ele não parou por aí. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Essa era a linguagem da justiça. A lei mosaica exigia restituição simples, ou em casos graves, o dobro. Mas Zaqueu foi além. Ele queria não apenas obedecer à letra da lei, mas demonstrar a profundidade de sua transformação. Ele queria limpar não só suas contas, mas também sua consciência. Era um gesto radical que poucos fariam. Mas Zaqueu não hesitou. Naquele instante, Jesus proferiu uma das frases mais belas do Evangelho. Hoje houve salvação nesta casa. Observe, Jesus não disse, houve uma mudança ou uma boa ação foi feita. Ele falou de salvação, porque ali, naquele lar, não havia mais um pecador perdido. Havia um filho reencontrado. Jesus ainda completou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava falando de Zaqueu, sim, mas também estava falando de mim, de você, de todos que em algum momento já se sentiram indignos, excluídos, sujos demais para serem alcançados. Zaqueu entendeu que não bastava apenas sentir vergonha. Ele precisava agir. Sua fé produziu frutos imediatos. E isso é o reflexo da verdadeira conversão. Não apenas palavras, mas atitudes que revelam um coração transformado. A casa de Zaqueu, que antes era símbolo de opressão e ganância, agora se tornava um lugar de justiça e graça. E o que começou como um desejo tímido de ver Jesus, terminou com a presença do Salvador habitando seu lar. A transformação visível. Jericó jamais seria a mesma após aquele dia. A multidão que testemunhou o encontro entre Jesus e Zaqueu estava em choque. Era como se tudo o que sabiam sobre justiça e religião estivesse sendo revirado diante de seus olhos. Como poderia o mestre se hospedar na casa de um homem considerado um pecador público? O que Jesus estava querendo ensinar com aquele gesto? Enquanto alguns murmuravam em indignação, outros olhavam com surpresa e admiração. Mas uma coisa era inegável: Zaqueu não era mais o mesmo. A transformação foi tão visível, tão radical, que não havia como negá-la. Aquele que antes era símbolo de corrupção, agora era o rosto da restituição. Um homem outrora agarrado à riqueza, agora entregava seus bens com generosidade e liberdade. Para os religiosos da época, a ideia de que alguém como Zaqueu poderia ser aceito por Deus era escandalosa. Eles se apegavam à aparência da santidade, às vestes rituais, às longas orações em público, mas Jesus via além da superfície. Ele buscava o coração contrito, o espírito quebrantado. E em Zaqueu, ele encontrou exatamente isso. Jesus havia dito: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Sua missão sempre foi clara:
alcançar os perdidos, curar os quebrados, resgatar os rejeitados. Com Zaqueu, ele demonstrava que nenhum pecado era grande demais para ser perdoado. Nenhuma vida estava longe demais para ser restaurada. Era como se ele estivesse dizendo: não importa o que você fez, o que importa é o que você está disposto a se tornar a partir de agora. Zaqueu se tornou um exemplo vivo dessa graça escandalosa que desconcertava os religiosos e dava esperança aos pecadores. A restituição que ele propôs não era apenas financeira, mas espiritual. Ele estava restaurando sua dignidade, sua humanidade, seu lugar na comunidade. A partir daquele momento, Zaqueu não era mais um cobrador de impostos, mas um exemplo de fé e arrependimento. A cidade inteira observava a mudança. Os pobres recebiam ajuda, os ofendidos recebiam compensações, e todos testemunhavam algo incomum. Um milagre que não envolvia cura física, mas uma transformação de alma. Imagine o impacto disso nos corredores de Jericó. Você soube o que aconteceu com Zaqueu? Diziam. Aquele homem arrogante agora está devolvendo tudo o que tirou. Ele recebeu Jesus em sua casa. Essa história se espalhava como fogo, e cada pessoa que ouvia falava com mais alguém. O testemunho de Zaqueu estava vivo, pulsante, e ninguém podia refutar. O próprio Jesus usou aquele momento como uma aula pública sobre o verdadeiro propósito de sua missão. Ele não estava ali para manter o status religioso, mas para restaurar a essência do relacionamento entre o homem e Deus. Ao acolher Zaqueu, Jesus derrubava muros e construía pontes. Enquanto Zaqueu vivia sua nova realidade, sua casa se tornava um símbolo de um novo começo. Aquela residência luxuosa que antes era lugar de isolamento e desconfiança, agora recebia pobres, pessoas feridas e curiosos. Todos queriam ver com os próprios olhos se aquilo era real. E encontravam não apenas um homem mudado, mas um ambiente transformado. Os empregados da casa viam em seu senhor uma nova postura. Os vizinhos percebiam uma nova leveza em sua presença. Os beneficiados por suas restituições olhavam para ele não mais com desprezo, mas com respeito. Era isso que o encontro com Jesus fazia. Produzia frutos. Não era uma emoção passageira ou um entusiasmo religioso. Era uma conversão genuína que tocava todos os aspectos da vida. Esse é um dos aspectos mais poderosos da verdadeira fé. Ela não se limita ao discurso. Ela invade decisões, muda hábitos, quebra padrões e planta sementes de justiça onde antes havia apenas egoísmo. A fé que salva é também a fé que transforma. Zaqueu, agora, passava a viver com um novo propósito. Ele não era apenas um homem perdoado, era um homem com missão. E sua história nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa quão distantes estejamos, quão marcados estejamos por nossos erros. Jesus ainda chama pelo nome, ele ainda olha para cima da árvore e diz: hoje me convém entrar na tua casa. E é impossível receber Jesus e continuar o mesmo. A presença dele incomoda o pecado, mas aquece o coração. Ela confronta, mas também consola. E é nesse paradoxo divino que encontramos redenção. Na casa de Zaqueu, vimos tudo isso acontecer. Uma nova vida começou ali, e uma nova história começou a ser escrita. Mas a lição maior dessa narrativa talvez seja esta: não importa onde você esteja agora, se há um desejo sincero no coração, Jesus te vê. E quando ele entra, tudo muda. A nova missão de Zaqueu. Depois do encontro com Jesus, Zaqueu não apenas mudou, ele se tornou um instrumento de mudança. O que havia começado como um desejo tímido de ver o Mestre, culminou em uma revolução espiritual que ultrapassava os limites de sua casa. Agora, ele se sentia chamado a algo maior. O arrependimento verdadeiro não é passivo. Ele produz frutos visíveis, gera movimento, gera ação. E Zaqueu entendeu isso profundamente. A transformação de Zaqueu
não se limitou ao momento em que Jesus esteve em sua casa. Aquilo foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Zaqueu começou a visitar as pessoas que havia enganado. Ele ouvia, com humildade, relatos dolorosos de injustiças passadas. Famílias que perderam bens, viúvas que foram exploradas, trabalhadores que foram sobrecarregados por impostos abusivos. Zaqueu escutava cada um sem se justificar. Em vez disso, ele respondia com ações, devolvia, multiplicava, abençoava. Esses gestos, por mais simples que parecessem, tinham um impacto profundo. Não era só o dinheiro que importava, era a dignidade restaurada. A presença de Zaqueu, agora humilde e prestativo, trazia alívio e esperança para muitos. Ele havia se tornado uma resposta viva à mensagem de Jesus, e isso fazia toda a diferença. Mas o mais poderoso foi o que começou a nascer a partir disso. Outras pessoas começaram a se inspirar. Alguns coletores de impostos, colegas de profissão, que antes zombavam de qualquer sinal de fé, agora começavam a se questionar. Se Zaqueu pode mudar, será que eu também posso? A fé é contagiosa quando é vivida com verdade. Zaqueu se tornava uma testemunha viva do poder da graça, e sua história começou a circular não só em Jericó, mas também em cidades vizinhas. Muitos viam ali um sinal de que o reino de Deus realmente estava entre eles. E não porque anjos desceram do céu, ou porque raios de luz brilharam nas montanhas, mas porque um homem comum, marcado por erros, havia sido alcançado e transformado por Jesus. Com o tempo, Zaqueu começou a usar sua influência e seus recursos para promover o bem. Ele apoiava órfãos, cuidava de viúvas, ajudava nas sinagogas, financiava a pregação da palavra. Ele havia entendido que a riqueza não era o problema. O problema era o coração por trás dela. E agora seu coração pertencia ao Messias. Seu lar se tornou um ponto de encontro para os que queriam saber mais sobre Jesus. As pessoas se reuniam para ouvir os ensinamentos que ele havia recebido do próprio Salvador. Zaqueu não se colocava como mestre, mas como testemunha. Ele não citava doutrinas, mas falava do que viveu, e isso era poderoso. Imagine uma roda de pessoas simples ouvindo Zaqueu contar, com lágrimas nos olhos. Eu estava perdido. Eu achava que minha vida era só isso: dinheiro, poder, rejeição. Mas então ele me viu. Jesus me chamou pelo nome. Ele entrou na minha casa. E desde então, tudo mudou. Essas palavras tinham peso, porque vinham de um homem que viveu o fundo do poço e agora caminhava na luz. Ele sabia o que era ser odiado, sabia o que era se odiar, mas agora sabia o que era ser amado, verdadeiramente amado. Com o tempo, Zaqueu também enfrentou desafios. A transformação não o tornou imune à crítica. Muitos ainda o olhavam com desconfiança. Alguns diziam: ele só está tentando limpar sua imagem. Outros murmuravam: vamos ver quanto tempo isso dura. Mas Zaqueu não se importava. Ele sabia que não precisava provar nada aos homens. Sua aprovação vinha de Deus. E isso era suficiente. Aos poucos, sua nova conduta foi silenciando as acusações. A constância da sua generosidade, a firmeza em suas palavras, a humildade em seus gestos, tudo isso foi conquistando até os mais céticos. Zaqueu se tornava, dia após dia, um reflexo vivo do que Jesus podia fazer em um coração arrependido. Mais do que isso, ele também se tornou um intercessor. Ele orava pelas pessoas, chorava com elas, caminhava ao lado dos aflitos. Aquele homem que um dia foi símbolo de exploração, agora era canal de compaixão. E isso só era possível porque ele havia permitido que Jesus não apenas visitasse sua casa, mas habitasse em seu coração. O mais impressionante é que Jesus nunca exigiu que Zaqueu se tornasse um pregador ou um líder religioso. Ele apenas disse: hoje houve salvação nesta casa. Isso nos ensina que a verdadeira missão nasce da resposta sincera ao amor de Deus.
Não se trata de um título, mas de uma vida. Zaqueu entendeu isso melhor do que muitos. E sua missão foi essa: viver como um homem redimido, espalhar bondade, restaurar o que havia destruído e contar, sempre que pudesse, a história de como Jesus o viu, quando ninguém mais via valor nele. A voz que quebrou o silêncio. O testemunho de Zaqueu atravessava corações como flechas de verdade. Muitos que o conheciam antes e agora o viam transformado ficavam confusos, impressionados, até mesmo desconcertados. O que havia acontecido com aquele homem? Como podia ele falar com tanta paixão, com tanta humildade, com tanta autoridade espiritual? A resposta era simples, mas poderosa. Ele havia sido visto por Jesus. E ser visto por Jesus é muito mais do que ter os olhos do Mestre voltados em sua direção. É ser reconhecido em sua essência. É ser chamado pelo nome, apesar dos rótulos impostos pela sociedade. É ser tocado em áreas que ninguém ousava tocar. Aquelas feridas antigas, vergonhosas, que pareciam destinadas ao esquecimento. Jesus não ignorou essas feridas. Ele as curou. Zaqueu passou a compreender que aquela visita de Jesus não foi um acaso. Ela foi profética, intencional. Jesus sabia quem ele era antes mesmo de entrar em Jericó. Ele sabia o tipo de transformação que aquela cidade precisava ver. E sabia que por trás de um cobrador de impostos corrupto havia um coração cansado de viver nas sombras. Com o tempo, muitos em Jericó começaram a se aproximar de Zaqueu, não mais com desprezo, mas com respeito e curiosidade. Eles queriam entender o que realmente havia acontecido. E Zaqueu contava, repetidas vezes, aquele momento marcante. A árvore, o olhar de Jesus, o chamado, a ceia, a decisão. Esses relatos começaram a restaurar algo que a cidade havia perdido: a esperança. Jericó, embora rica em bens, era pobre em fé. A religião havia se tornado tradição seca para muitos, algo distante, controlado por líderes que se orgulhavam de suas regras, mas ignoravam os quebrados. A história de Zaqueu era como uma nova primavera espiritual, um lembrete de que Deus ainda se importava, ainda visitava os lares, ainda perdoava pecadores. Aos poucos, começaram a surgir grupos de oração nas casas. As sinagogas voltaram a se encher, mas não com os mesmos rostos e formalidades. Agora, havia viúvas que oravam com fervor, jovens que queriam aprender sobre o reino, velhos que choravam ao lembrar das promessas do Messias. E no centro disso tudo estava aquele homem baixinho que um dia subiu numa árvore e foi visto por Deus. Mas nem tudo eram flores. Com o crescimento da influência de Zaqueu, vieram também os ataques. Alguns líderes religiosos o acusavam de estar tentando substituir o sistema tradicional. Quem é esse Zaqueu para ensinar? Ele não estudou nas escolas rabínicas. Ele foi um ladrão, diziam. E de fato eles estavam certos. Zaqueu não tinha formação, mas tinha algo que muitos deles não possuíam: um coração transformado, cheio de verdade e arrependimento. Esses ataques não o fizeram recuar. Ao contrário, fortaleceram sua fé. Ele entendia que sua missão não era agradar os homens, mas glorificar o Deus que o resgatou. E isso ele fazia com fervor. Ele continuava atendendo os pobres, confortando os doentes, orando com os aflitos. E mais do que isso, ele fazia tudo com discrição, sem ostentação, sem buscar reconhecimento. Afinal, ele sabia que tudo o que tinha agora era fruto de misericórdia, não de mérito. Uma das histórias mais marcantes daquele período foi a de um velho que Zaqueu havia explorado muitos anos antes. O homem, já cego e muito pobre, vivia à margem da cidade, sustentado por esmolas. Ao saber de sua condição, Zaqueu foi até ele com alimentos, dinheiro e companhia. Sentou-se ao seu lado, ouviu sua dor e chorou com ele. Não bastava devolver o que havia tirado. Ele queria curar o que havia ferido. E ali, de joelhos ao lado daquele homem,
Zaqueu orou por sua vida, pedindo a Deus que restaurasse não só suas posses, mas também sua dignidade. Poucos sabiam daquele momento. Não houve multidão, nem aplausos, nem registros. Mas Deus viu. E essa foi a essência de sua nova caminhada. Fazer o bem onde ninguém vê, porque foi assim que sua própria salvação começou, com um olhar silencioso vindo de uma multidão barulhenta. Os filhos de Zaqueu, que antes cresciam em uma casa marcada pelo medo e pela ganância, agora cresciam vendo um pai transformado. A esposa de Zaqueu, muitas vezes ausente de seu coração, agora era sua parceira em ações de misericórdia. Sua família experimentava um renascimento. O lar não era mais uma prisão de luxo, mas um altar de adoração. Essa mudança familiar gerava admiração por onde passava. Muitos perguntavam, como um homem pode mudar tanto? E Zaqueu respondia com lágrimas nos olhos, porque fui amado por alguém que sabia tudo sobre mim e mesmo assim entrou na minha casa. A frase se espalhou. Em mercados, becos, sinagogas, repetia-se a expressão, ele sabia tudo sobre mim e mesmo assim entrou na minha casa. Aquilo se tornava mais do que um testemunho pessoal. Era o resumo da graça. Porque é isso que a graça faz. Encontra o pior em nós e nos transforma no melhor que poderíamos ser. O legado de um homem transformado. Os anos passaram em Jericó e a história de Zaqueu foi se tornando parte viva da memória da cidade. Aqueles que viveram a transformação de perto contavam com brilho nos olhos como tudo aconteceu. Os mais jovens, que não presenciaram o encontro, aprendiam com admiração. Foi ali, naquela rua, é onde Jesus parou e chamou Zaqueu pelo nome. Mas o mais impressionante não foi o milagre em si, foi o que veio depois, o legado. Zaqueu não apenas se converteu, ele discipulou. Levantou jovens para servir, ajudou famílias a se reerguerem, financiou a cópia de rolos da Torá para sinagogas pobres, fez da sua casa um centro de acolhimento, um lugar onde o ensino de Jesus era relembrado, repetido, praticado. A transformação deixou de ser um evento e se tornou um estilo de vida. E com o passar dos anos, aquele homem que antes era lembrado como um cobrador cruel, passou a ser reconhecido como um pai espiritual em sua comunidade. Pessoas viajavam de outras cidades para ouvir o que ele tinha a dizer. Não porque ele fosse eloquente, mas porque sua vida falava mais alto do que qualquer sermão. Zaqueu costumava dizer com simplicidade, Jesus entrou na minha casa, mas antes disso entrou no meu coração. Essa frase se tornou quase um lema entre seus discípulos, porque nela estava contida a essência da fé cristã, um encontro que muda tudo, que nos invade por inteiro, que redefine quem somos. Muitos dos que foram tocados por Zaqueu levaram essa mensagem para outras cidades, Betânia, Cafarnaum, Samaria. O fogo que começou em sua casa se espalhava como pequenas brasas de avivamento, acesas por um simples gesto de fé, subir numa árvore para ver Jesus. A morte de Zaqueu não foi registrada nas Escrituras, mas a tradição oral dos primeiros cristãos preserva parte de sua trajetória. Disse que ele viveu até a velhice, amando sua família, servindo os necessitados, ensinando sobre a graça que o salvou. Seu nome, que antes carregava contradição, agora era sinônimo de fé e arrependimento verdadeiro. Sua história cruzou gerações. Nos primeiros anos da igreja, muitos novos crentes eram incentivados a ler o relato de Lucas 19, onde sua história está registrada, como exemplo de que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. E assim, a árvore em que ele subiu passou a ser lembrada como símbolo de esperança. Os cristãos locais, e depois viajantes de todas as partes, visitavam Jericó para ver o local onde tudo começou. Ali, alguns oravam, outros choravam, e muitos encontravam coragem para também dizer, Senhor, entra na minha casa,
O impacto da história de Zaqueu não se limitou ao seu tempo. Séculos depois, teólogos, missionários e simples fiéis continuam mencionando sua transformação como uma das mais poderosas do Evangelho. Isso porque ela resume, com beleza e simplicidade, o que o próprio Jesus veio fazer: buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu nos mostra que o passado não define o futuro, que uma escolha feita no momento certo pode mudar uma vida inteira, que Deus nos chama pelo nome mesmo quando ninguém mais quer pronunciar esse nome, que não há pecado que resista ao toque da graça. A mensagem final da sua vida é uma convocação para todos nós. Você pode estar cansado, pode ter errado muito, pode ter vivido anos em caminhos distantes, mas se hoje, dentro do seu coração, houver um mínimo desejo de ver Jesus, saiba, Ele já está olhando para você. E se você decidir subir, Ele não vai ignorar. Ele vai parar, vai te chamar pelo nome, vai dizer: hoje me convém entrar na tua casa. A história de Zaqueu não é sobre um homem baixo que subiu numa árvore. É sobre um Deus eterno que desceu do céu para encontrar o perdido. Um Deus que não espera você se limpar antes de vir, mas vem até você para transformar sua sujeira em pureza, sua culpa em perdão, seu passado em testemunho. Zaqueu viveu essa verdade e agora ela está ao alcance de todos nós.